E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, esse vídeo tá saindo no Halloween, que é o dia que os fãs de filmes de terror mais adoram. E pra poder saber qual tipo de vídeo eu traria aqui pra vocês, eu fiz uma enquete lá no Maratonistas do Sofá pelo Instagram pra poder saber o que é que vocês queriam ver aqui. E aí vocês se pronunciaram, então no vídeo de hoje eu vou trazer fatos bizarros que aconteceram nos bastidores de filmes de terror. Ah, e é importante dizer o seguinte, é que esse vídeo ele é tipo uma parte 2, porque eu já fiz um vídeo muito parecido alguns meses atrás. Então depois que você assistir esse, você vai lá conferir e eu vou deixar linkado aqui nos cards. Então agora já pega o crucifixo, já se dá uma benzida pra poder a gente já entrar no clima bem protegidinho, porque como é que vai funcionar? Eu vou trazer aqui 5 filmes com curiosidades diferentes e a gente vai começar das curiosidades mais leves pra chegar nas curiosidades mais pesadas. Então vem comigo. Filme 1, Hotel da Morte. A produção de 2011 conta a história de um hotel que funcionou durante 100 anos. E após ser fechado, 2 recepcionistas desse hotel resolvem voltar ao local para poder investigar o ambiente e saber se os boatos sobre ele ser amaldiçoado de fato são verdadeiros. E em entrevista, o diretor Ty West ele revelou que houveram muitos momentos de tensão durante a gravação dos filmes, o que fez o elenco se questionar se de fato o ambiente que estava sendo utilizado para a gravação era assombrado. E aí, de acordo com o diretor, as portas se fechavam sozinhas, e isso sem ter nenhum tipo de corrente de ar passando. Além dessas portas fecharem, os televisores da locação ligavam e desligavam insistentemente, sem ninguém estar mexendo neles, o que começou a causar um desconforto na própria produção. E além disso, a atriz Sarah Paxton, que faz a protagonista do filme, informou que acordou várias vezes no meio da noite com a sensação de que tinha alguém no quarto com ela, sendo que ela dormia sozinha. O que tá acontecendo? Filme 2, Possessão. A obra, lançada em 2012, conta a história de uma garota que, após comprar uma caixa misteriosa, começa a apresentar um comportamento um pouco estranho. Só que esses comportamentos rapidamente são explicados pelo fato da garota estar possuída. Inclusive, a maior bizarrice por detrás dos bastidores desse filme envolve a caixa. Isso tudo porque a produção ela possuía um galpão onde ela guardava todos os itens, incluindo essa caixa. E misteriosamente o galpão pegou fogo. E aí quando você tem uma produção cinematográfica onde algum ambiente pega fogo, é necessário chamar a polícia, a perícia, para poder fazer uma avaliação, para saber se o incêndio ele foi por conta de negligência, se foi uma coisa criminosa ou se realmente foi um acidente. E aí durante essas investigações, os bombeiros não chegaram a conclusão nenhuma. Eles disseram que não tinha nada relacionado à negligência da produção, mas também não tinha nenhum elemento que provasse que poderia ter sido criminoso. De acordo com a cena, parecia que as coisas pegaram fogo espontaneamente. E isso, inclusive, eu até falei sobre um caso muito parecido que aconteceu no set de filmagem do Exorcista. Então depois desse vídeo, vai conferir a parte 1. Inclusive, falando sobre esse incidente, o ator Jeffrey Dean Morgan, que é o nosso eterno John Winchester, ou o Negan de The Walking Dead, deu uma entrevista dizendo que realmente ele ficou muito surpreso com o que aconteceu, porque ninguém tinha nenhum tipo de resposta sobre o que tinha acontecido no incêndio. Fora que o próprio ator disse que ele presenciou coisas bizarras no set de filmagem que ele nunca havia presenciado em nenhum outro set. E olha que Jeffrey Dean Morgan, ele é conhecido por fazer várias produções, tanto de filme quanto de séries de filmes de terror. Então, um ator de filmes de terror falar que nesse set de filmagem teve coisas bizarras é porque realmente deve ter sido muito, mas muito bizarro. Inclusive, dentro dessas bizarrices, o ator informou que as luzes do set, elas explodiam sem nenhuma explicação. Tava tendo a gravação e as luzes explodiam. Outra coisa que ele notou e que incomodava muito ele era que durante as gravações, uma corrente de ar muito forte passava pelo ambiente, mesmo quando o ambiente estava fechado. E um detalhe importante, o ator informou que essa corrente de ar ela só passava em cenas importantes, ou seja, cenas que tinham possessão, cenas que eram realmente muito delicadas e muito complicadas de se fazerem. Já nas cenas menores ou no momento em que estava tendo a pausa de gravação, essa corrente de ar não passava e ninguém sentia. Então é o tipo da coisa, galera, filme de terror, bastidor, por mais que tenha maquiagem, por mais que tenha iluminação, a gente já vê que o negócio é tenso, mas tenso demais. E agora, a partir de agora, o bicho vai começar a pegar. Então já pega o travesseiro aí e fica bem agarradinho, porque as coisas vão ficar muito, mas muito tensas. Filme 3, Annabelle. O filme, lançado em 2014, conta a história de uma boneca que é possuída pelo capiroto e sai matando geral. Inclusive, essa boneca foi um caso muito famoso do casal Warren, que é retratado na maravilhosa franquia de Invocação do Mal. E a gente sabe que o caso de Annabelle por si só já foi um caso muito bizarro, mas
o que foi que aconteceu nos bastidores que tornou tudo ainda mais bizarro? Bem, para começar, o diretor John Leonetti, ele relatou que viu uma marca de 3 garras em uma janela empoeirada do set de filmagem. E aí você pode estar dizendo, Iago, isso com certeza foi alguém da produção que fez já para poder deixar o ambiente todo preparado e tal. Só que não, galera. Não, porque o set estava fechado. Ele foi o primeiro a entrar no set, ou seja, ninguém tinha entrado ainda. Então, essas 3 garras já seria uma coisa bizarra. Mas fica ainda mais bizarro porque o demônio que é retratado nesse primeiro filme, ele possui 3 garras. Inclusive, essa coisa de 3 garras desse demônio e tal, isso também aconteceu com Vera Farmiga. E eu falei isso lá no vídeo de primeira parte, então depois não esquece de conferir, porque tá muito bom também. E se você tá achando que esse negócio da garra foi besteira, tem outras coisas bizarras que aconteceram. Inclusive, o produtor Peter Safran disse que em um determinado momento, uma luminária cinematográfica caiu na cabeça do ator que interpretava o zelador do filme. E aí a gente pode pensar assim, acidentes acontecem em set de filmagem, certo? Mas o bizarro é que isso aconteceu depois que o ator Joseph Bichara, que interpreta o vilão demoníaco, passou por debaixo do lustre totalmente caracterizado do demônio pela primeira vez. E o mais importante é que o personagem do zelador, ele morre naquele corredor pela criatura. Então, galera, como assim? O cara caracterizado de demônio passa por debaixo do lustre e o lustre cai na cabeça do ator que interpreta o zelador, que vai morrer naquele corredor pelo demônio. Não tem como ser coincidência isso, velho. Não tem como ser coincidência. Então, já chegou no ponto que a gente não sabe o que fazer. Filme 4, O Bebê de Rosemary. O filme, lançado em 1968, conta a história de um casal que acaba se mudando para um prédio que tem pessoas muito, mas muito estranhas. E aí coisas bizarras acontecem que levam a jovem a ficar grávida. Mas tudo será explicado quando a criança nascer e quando uma seita diabólica for revelada. Não é novidade que O Bebê de Rosemary ele é um dos filmes de terror mais clássicos que existem e que com certeza faz parte do repertório de qualquer grande fã de filme de terror. Só que qual foi a bizarrice que envolveu os bastidores desse filme? E as bizarrices desse filme, elas estão mais relacionadas ao período pós-lançamento do que nos bastidores mesmo durante a gravação. E a primeira coisa estranha que aconteceu foi que, após 1 ano de lançamento, a mulher do diretor do filme ela foi assassinada brutalmente pela seita de Charles Manson. E a coincidência bizarra é que a mulher do diretor ela também estava grávida do seu primeiro filho, assim como Rosemary no filme. Mas vale ressaltar que a mulher do diretor não foi a única vítima da seita de Charles Manson, porque no mesmo local em que ela foi assassinada, outras 4 pessoas, infelizmente, tiveram o mesmo fim. E outra coisa é que cerca de 3 meses antes do acidente envolvendo a família do diretor, o Christoph Komeda, que é responsável pela trilha sonora do filme, ele deu entrada em uma emergência, mas acabou falecendo por conta de um coágulo cerebral que se formou sem nenhuma explicação aparente, pelo menos foi isso que os médicos disseram. Ok, uma questão de saúde. Só que essa morte ela tem uma ligação muito grande com o filme do Bebê de Rosemary. Isso porque um dos personagens do filme morre por conta de um coágulo cerebral que foi formado sem nenhuma explicação médica. Agora me diga, qual é a explicação que você vai dar? Eu quero saber qual é a explicação que você vai me dar. Você vai dizer que é uma coincidência. Como é que pode, galera? O cara que fez o filme, que estava lá envolvido na produção do filme, morreu da mesma forma que um personagem, de uma forma misteriosa e do mesmo jeito. Não tem explicação, velho. Não tem, é muito bizarro. Tá bom. E agora vamos pro último filme dessa lista e que com certeza tem os eventos mais tristes, na minha opinião. Filme 5, A Profecia. E aí temos outro clássico, que é uma carta na manga pra quem é fã de filme de terror. O filme, lançado em 1976, conta a história de um casal que gostaria muito de ter um filho e que tinha muita dificuldade de ter um filho. Só que por algum milagre, a mulher acaba engravidando e começa o período da gestação. Só que na hora do parto, o bebê se encontra natimorto. E aí o casal fica muito triste, muito preocupado, porque era o sonho de vida deles ter uma criança, até que eles conversam com um padre, e aí o padre sugere, então já que vocês não estão conseguindo ter um filho próprio, né, um filho de sangue, por que vocês não adotam uma criança? Aí o casal pensa, amadurece a ideia e resolvem adotar. Só que o bebê que eles adotam é dedo podre mesmo, porque o bebê que eles adotam é ninguém menos do que o anticristo. E aí já vamos começar com as tragédias que envolveram esse filme. A primeira delas ocorreu antes mesmo do filme começar a ser gravado. Isso porque os atores eles foram chamados para fazer uma leitura do roteiro. Quando os atores chegaram lá, eles descobriram que o filho de George Peck, que é um dos atores principais do filme,
havia cometido suicídio. Mas a vida seguiu, né? A galera recebeu a notícia, ficou triste, mas o filme ele continuou sendo produzido. E aí qual foi a outra bizarrice que aconteceu? O roteirista e o produtor executivo pegaram aviões e esses aviões foram atingidos por raios. E esses raios quase derrubam as aeronaves. Sim, eu tô falando de duas aeronaves diferentes que foram atingidas por raios diferentes. Galera, os sinais, eles são dados e são sinais muito, mas muito claros. Só não vê quem não quer. E a galera do filme não quis ver, porque o filme continuou sendo produzido. Mas tá achando que acabou? Não acabou não, porque as tragédias continuam, ou pelo menos quase. Isso porque uma outra aeronave que seria alugada para levar os técnicos do filme, ela acabou sendo emprestada de última hora para um outro cliente. E aí o que foi que aconteceu? Esse avião acabou despencando e matando todos a bordo. Então qual é a lição que fica pra gente depois dessas histórias de aeronave? Se você entrar em um avião que você saiba que existe alguém que faz parte de uma produção de filme de terror, saia imediatamente, porque a possibilidade do avião cair é imensa. E para concluir toda essa tragédia, quando as gravações foram finalizadas, o diretor de efeitos especiais e sua assistente acabaram sofrendo um acidente de carro que foi fatal. O detalhe é que a assistente do cara acabou sendo decapitada e é exatamente igual a uma morte que acontece no filme. Chega a me arrepiar agora. E eu preciso saber de você, o que é que você achou desses fatos? Você acha que realmente essas coisas aconteceram? Tem realmente esse tom sobrenatural por detrás dos bastidores dos filmes de terror? Ou você acha que a galera meio que fala isso pra poder criar um hype em cima do filme e fazer a galera assistir porque saber que tem coisas nos bastidores fazem com que o filme fique mais assustador? Então é isso, galera, o vídeo tá acabando. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado com um pouquinho de medo e até curioso pra poder assistir algum desses filmes. Se você não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!